Você quer ver um dado interessante? Sabe, tem muitas pessoas que têm alergia a pelos de animais. Você sabia que se um indivíduo entrar com um gato no elevador, não sei se você já viu isso, saiu até na mídia uma vez, esse pelo ele fica até 30 dias para ser, o alergeno que contém no pelo, ele demora até um mês, é possível até um mês ele ficar ali provocando num hipersensível uma reação alérgica. Isso é muito, muito sério. Pelo do E que é uma gato. coisa fácil de você transportar, né? Às vezes tem um gatinho em casa, você não levou para o Exato. elevador, mas está na tua roupa. E é muito comum a pessoa entra no elevador, estou falando elevador porque é um local fechado onde Sim. fica acumulado ali, né? O indivíduo entra no elevador e não tem nada, ele está só. E depois, algumas horas, ele começa a apresentar um processo alérgico, ele não sabe do que, ele começa a procurar em volta dele e ele nem imagina que foi lá no elevador. Doutora, eu vou te perguntar por quê e como é que a gente resolve isso, mas eu vou atender o telefone primeiro. Vamos lá. Alô? Alô? Quem é? Celeste. Celeste. De onde, Celeste? Granja Machado. Certo, seja bem-vinda, viu, querida? Obrigada. Tá tudo bem com você ou você também tá com alergia? Graças a Deus. Então tá bom, maravilha. E qual que é a tua pergunta? Eu gostaria de perguntar para o doutor Maurício sobre rinite alérgica, se o sintoma é trancar nariz, doer garganta. Nariz e garganta. Dói a garganta? Que ele tranca o nariz e dói a garganta, irrita, como se a gente estivesse sempre com resfriado. Tá certo. Tem alguma pergunta? Porque às vezes eu faço algumas Não, perguntas. eu achei interessante a gente colocar, que a Celeste abriu esse leque, quais são os sintomas mais corriqueiros de processos alérgicos. Então, ele pode ser, na parte de otorrino, que a gente chama, nariz e olhos, né? E garganta. Então, espirros constante, secreção nasal, coceiras, muita coceira, os olhos coçam, pode inchar, lacrimejar, todos esses são sintomas da reação alérgica. A garganta coça, tosse frequente, e fica raspando, tá bom? Isso daí é muito comum nos alérgicos na parte de otorrino. Fora isso, pele, erupções, urticárias. Então, tem pessoas que passam qualquer estado emocional, quem está me ouvindo, muitos vão identificar isso. Começam umas manchas, uns pelotes vermelhos pelo corpo. Né? Isso também é uma manifestação do organismo alérgico. Urticária, então, já falei. Outra coisa, no intestino, que eu falei que também é possível. Diarreia, com secreção nas fezes, vômito ou só ânsia, também pode ser um processo alérgico. Respiratório, falta de ar. Dos processos alérgicos mais corriqueiros. Então, todos esses sintomas, a pessoa começou a apresentar frequente, ela falou, parece que estou sempre resfriado. Com certeza é um processo alérgico. É uma reação do organismo, põe sempre isso na mente. Não é uma doença, mas é uma reação do organismo que não deixa de ser muito, muito chato, né? Claro. O indivíduo, às vezes, se limita a várias atividades por causa dos processos alérgicos. Mas o que ela relatou realmente faz parte do quadro de processo alérgico. Certo. Deixa eu ver quem é. Alô? Alô? Acho que a pessoa desistiu. Desistiu? Então tá bom. Doutor, eu queria te chamar. Como é que a gente trata isso, então? Pois é. Olha, veja bem. Lá no ar-condicionado vai ter a rinite. O ventilador, de noite, não pode dormir com ventilador. Agora, você deu um exemplo muito bacana para a gente tirar algumas dúvidas. O ar-condicionado, por exemplo. A pessoa que tem aquela reação ao frio, aquele choque térmico, nem sempre é alergia. A gente confunde muito isso. Esse é um processo de vasoconstrição, de modificações vasculares do indivíduo que provoca algumas reações, tá? Mas muitas vezes o ar-condicionado em si é o pólen. E eu disse, é muito sério, a grande maioria não faz a manutenção e a limpeza. E isso nos hipersensíveis provoca, a pessoa entra no ambiente, ela fala, doutor, acho que é o ar-condicionado, é o gelado. Mas eu pergunto para ela, mas se você entra em qualquer outro ambiente gelado, você tem a mesma reação? Às vezes não. Então, é o ácaro mesmo, que fica no ar-condicionado. Agora, o tratamento, Hilda, veja bem, o tratamento alopático, o mais comum são os antihistamínicos, que são os antialérgicos, e os cortisona, os corticoides, que nada mais são inibidores dessa reação química que eu falei. Agora, você me pergunta, mas aí a pessoa vai ter que tomar isso o resto da vida e conviver com isso?
Pois é, esse é o grande problema, a gente não está tratando a causa em si. Aí qual é a orientação? Primeira coisa é identificar, se possível, o que provocou e sair do ambiente ou retirar isso da tua vida. Só que a gente tem outras opções. Aí eu entro com a homeopatia. A homeopatia por quê? Porque na homeopatia nós tratamos o indivíduo, nós fazemos por lei da semelhança com o indivíduo aquela reação toda de equilíbrio do seu sistema de energia vital, força vital, do seu sistema imunológico. De que forma é feito isso? Né? Pois é, o indivíduo, cada um é um. Existem outras linhas de homeopatia que usam a lei da semelhança com a doença. Então ele vai ter um medicamento próprio para alergia, outro para pneumonia e tal. Mas não é isso que eu particularmente trabalho. Nós trabalhamos com a unicista, que é a homeopatia tradicional, que é com a semelhança do todo, além do órgão, porque esse órgão faz parte do todo. Esse indivíduo tem uma mente, ele tem um processo por trás de tudo isso. Então eu individualizo naquela consulta homeopática, eu converso com o indivíduo e vejo dos 3.500 medicamentos mais ou menos que nós trabalhamos, qual é o mais indicado pelos sintomas que ele me passa. Então eu vou conhecer esse indivíduo desde que ele nasceu até hoje, quais foram as reações, é uma consulta mais longa, né? E através desse medicamento, com a lei da semelhança, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir estimular e ativar a sua força vital, o seu equilíbrio energético. Equilibrando isso, quando esse alergeno entra no organismo, ele está equilibrado, ele não está mais hipersensível. Porque não é uma exacerbação, não é uma reação exacerbada, uma reação muito forte. Então a gente vai equilibrar essa reação. Por isso que é muito visto na homeopatia, porque isso é muito imediato, Hilda. Isso que é interessante. Mas aí você já contradiz uma coisa que muita gente fala. Por que demora tanto o tratamento? Ou demora mesmo? Isso é muita bobagem. O que demora, às vezes, é eu acertar o remédio do indivíduo. Sim. Mas se esse indivíduo se abrir comigo, eu conhecê-lo e conseguir, nas primeiras consultas, identificar o medicamento, Hilda, em 24 horas, o quadro agudo na homeopatia, ele tem que melhorar em 24 horas. Isso eu tenho experiência para dizer que é real. Em 24 horas não melhorou, isso eu oriento meus pacientes, eles me ligam, eu trato como quadro agudo. Na alergia especificamente, o que vai acontecer? O indivíduo vai ser tratado a causa, que é a hipersensibilidade. Sim. Isso é para a vida toda. Ele vai sair dos medicamentos antialérgicos e dos cortisonas, que não pode ser tomado, né? Mas vai ter que conviver com isso sempre ou isso não, regride? Olha que interessante, eu tenho pacientes que, para nós, seres humanos, vamos dizer normais, entre aspas, comer uma pipoca com um filho num cinema é uma coisa normal, mais banal. Mas para o alérgico que come pipoca e desencadeia todo o processo, isso é uma coisa tão interessante que o indivíduo chega no consultório, a alegria dele de contar para mim que ele está comendo pipoca com o filho sem provocar um processo alérgico. Ou tomar um leite, ou tomar um sorvete, ou comer uma massa e não ter uma reação alérgica que ele tinha antes. Para nós parece que não é importante, mas para esse indivíduo é muito importante.